eu quero compartilhar com você tudo o que acontece por trás das cortinas. Eu vou te mostrar como isso acontece. Estamos de volta ao palco do Teatro Fashion Mall para um bate-papo da Entre Palcos. E hoje a gente vai ter um daqueles papos deliciosos com uma pessoa maravilhosa, escritora, diretora, jornalista, atriz, na verdade estrela de um monólogo que incrivelmente está em cartaz no nosso país há 17 anos. Eu fiquei impressionado quando vi a longevidade desse espetáculo. Claro que paralelamente a isso ela fez vários outros trabalhos, é premiadíssima e nós temos o prazer de estar hoje aqui com Clarice Nisquet. Tudo bom, Clarice? Tudo bom, Gilmar, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você. Ai, que bom, que bom, que bom. Clarice, a gente fui ler um pouco sobre você, a gente vai estar aqui hoje falando sobre 2 trabalhos, mas é impressionante, 17 anos. 17 anos. Agora, em 2024, em junho, a gente completa 18 anos. Maioridade. É um caso raro, né? Diz o Amir que a gente agora está pronto para estrear. Que agora sim a gente pode estrear. 18 anos depois pode estrear, né? Pronto, agora alcançamos a maioridade. Amir é o diretor, desde o início. Amir Haddad fez a supervisão desde o início. Eu fui na casa dele ler nós nos encontramos no Teatro Poeira em 2004 ou 2005, agora eu não lembro. É quando eu estava passando Sonata de Outono, a gente foi ver essa peça no Teatro Poeira, a gente se encontrou. E nós já tínhamos trabalhado juntos nos anos 80. Amir, aí foi aquele reencontro, ele falou, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou adaptando um texto de um livro incrível, de um escritor incrível, o Rabino Newton Bonder. Um livro chamado A Alma Imoral, eu estou adaptando esse livro para o teatro. Gostaria que você ouvisse a minha adaptação, você topa? Aí ele falou, topa, amanhã. Aí sábado de manhã eu fui na casa dele e li para ele uma das primeiras versões. E eu sempre tive muita curiosidade de saber como era o trabalho dele com Pedro Cardoso, porque ele sempre assinava supervisão de direção. E eu estava vindo de muitas experiências muito profundas de grupo e eu estava com vontade de ousar, sabe? Ousar uma direção minha, mas eu estava querendo, por isso que eu estava querendo entender como que era uma supervisão. Quer dizer, eu poderia dirigir e ele então ia supervisionar, e era exatamente isso. Ele gostaria de saber, a supervisão funciona exatamente assim. Ele quer saber qual é a proposta do ator e ele dá a mão para realizar o projeto do ator e não o projeto pessoal dele, autoral dele, diretor, não. Eu falei, nossa, era tudo que eu queria e tal, e aí foi indo e ele abraçou o projeto da Alma Imoral de maneira linda, 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 assim. Olha, é tão profunda a relação da gente que a gente já fez 4 peças, né? A gente está há mais de 20 anos juntos. A gente então fez a Alma Imoral, em seguida fizemos A Lista, que é um texto canadense de uma autora contemporânea chamada Jennifer Tremblay. Fizemos Coração de Campanha, de minha autoria, e estamos fazendo, né, aqui no Fashion Mall, nesse momento, A Esperança na Caixa de Chiclete Ping Pong, que é um texto meu totalmente inspirado nas músicas do Zé Cabaleiro. Então, isso é fruto da minha relação teatral com a Amir Haddad. Entendi. A gente vai falar sobre os 2, Esperança, como está em cartaz agora. Vamos voltar um pouquinho no tempo, que eu tenho algumas curiosidades. A Alma Imoral surgiu de um encontro, por acaso, numa TV onde você estava, Isso. Foi dar uma entrevista, falar sobre uma peça, alguma coisa assim, e aí você conheceu
o Rabino, é isso? Aí que eu conheci pessoalmente o Newton Bonder. Eu fui no Sem Censura falar sobre um espetáculo chamado Buda, que o Domingos Oliveira dirigia, era um texto meu, e com o Domingos eu trabalhei durante 15 anos, assim como trabalhei com o Eduardo Vodsky, 15 anos também, e eu estava então indo no Sem Censura divulgar esse trabalho. E o Newton Bonder estava lá para divulgar o livro dele, A Alma Imoral. E me colocaram junto de um programa que tinha como tema religião, porque o meu espetáculo chamava-se Buda. E lá, então, eu já tinha ouvido falar nele, mas eu não conhecia ele pessoalmente. Então, o Sem Censura tinha um tema, né? Não sei se vocês lembram, assim, a jornalista sempre perguntava qual é a sua religião, ou então alguma coisa sobre um outro tema. Nesse dia era sobre religião, e perguntaram qual era a minha religião, e eu disse que eu era uma judia budista. E veio um fax de uma telespectadora me esculhambando, na verdade me esculhambando, dizendo: que negócio é esse de ser judia budista? Isso não existe, ou você é bem judio ou bem budista. E o Newton Bonder saiu em minha defesa, quer dizer, no seguinte sentido, acolhendo a minha experiência espiritual, compreendendo, sabe, não desqualificando a experiência. E eu fiquei muito tocada com aquilo. Poxa, um rabino, né, ele podia ter falado: realmente, minha filha não existe, né? Não, pelo contrário, ele foi muito acolhedor, muito humano, me defendeu, né, me acolheu. E aquilo me tocou muito, e quando então acabou o programa, eu fui agradecer a ele, né? Daí surgiu A Alma Imoral, porque ele me deu o livro, eu fui para casa ler, fiquei encantada, não, eu fiquei apaixonada. Eu sou apaixonada pelo livro A Alma Imoral. Eu releio o livro até hoje. Eu acho um livro extraordinário. O que ele está querendo dizer é extraordinário, sabe? O que ele está dizendo ali é político, é emocional, é espiritual, fala da psique humana, fala de biologia, fala de história, fala do Velho Testamento. É um livro que reúne muita coisa ali, sabe? É muita coisa, é muito rico. É um livro extraordinário. Existem pessoas que já me falaram que leram, eu não li ainda, não tive o privilégio, apesar de tê-lo comigo, mas aquelas coisas que a gente vai adiando. Mas eu tenho amigos que já leu A Alma Imoral algumas vezes, e tenho alguns amigos que assistiu A Alma Imoral. E com o passar do tempo, conseguem perceber novas mensagens. Isso. Né? E porque são vários assuntos. Agora, Clarice, por que A Alma Imoral? A atriz está nua no palco. Porque não há nudez na natureza. Sim. Eu pensava como atriz assim, como? Eu nem pensava, na verdade, eu tinha certeza que eu tinha que falar assim. Era uma intuição, sabe? Corajosa, né? Tão corajosa quanto o livro. Eu né? acho o livro corajoso. Sim. As pessoas precisam compreender uma coisa, assim, que na criação a gente não tem domínio absoluto do que a gente está desejando e querendo. A gente só sabe que está desejando e querendo, e a gente tem uma intuição muito forte, e a gente fala para a gente mesmo: eu vou fazer. Mas as ideias, pelo menos estou falando do meu processo, né? As ideias, elas vão surgindo assim como pontas de iceberg, sabe? Você não vê ainda o todo e o profundo da coisa, você tem uma ideia. Vou fazer esse livro. Por quê? Porque eu vou fazer A Alma Imoral. Isso está tocando meu coração. Vou fazer nua, porque não há nudez na natureza. Aí você fala: mas calma, Clarice, você nem leu o livro todo. Vou fazer nua. Mas, sabe, vai assim. E as sinapses e as coisas vão se unindo no processo. Por isso que eu pensei em fazer assim. Aí tem um dia que eu vou lendo, vou avançando. Por isso que eu não sei o quê. Então aquela outra ideia é melhor não.
Mas então eu vou fazer não sei o quê. Não, agora eu vou fazer então não sei o quê. Aí você vai destrinchando, destrinchando, destrinchando. Aí você vai vendo mais profundamente o tamanho da geleira, né? De onde o iceberg realmente é só a ponta, é a coisa mais superficial. Você vai mergulhando na sua ideia, você vai... Então, se eu te falar que desde o início eu queria fazer nua e que cada vez eu fui entendendo cada vez mais por que eu queria fazer nua, o processo foi assim. E eu tinha uma certeza de que o livro tem uma pegada intelectual também, né? Mas a gente no teatro, a gente tem a pegada intelectual, ela tem que ter corpo, ela tem que ter paixão, ela tem que ter sangue, ela tem que ter... Né? O teatro é físico, eu estou presente ali. Sim. Então o corpo traduz, no meu entender, toda a ideia intelectual que o Newton quis trazer. Não há nudez na natureza. Deus só reconhece a nudez do homem na vergonha que o homem sente de sua própria nudez. O meu papel é sentir a vergonha. O meu papel é sentir a vergonha de ser mortal e expor essa minha vergonha para o público. E ao expor essa vulnerabilidade, ao expor essa vergonha de ser mortal, não adianta falar, ai gente, eu tenho vergonha de ser mortal, é triste ser mortal. Não, eu estou aqui tremendo, porque eu estou nua, vulnerável, né? E eu lembro que uma vez no Teatro Eva Herz, em São Paulo, começou um vulto se aproximar do palco. E eu fiquei com medo, né? Quando eu vi era um senhor muito frágil, Aí ele foi subindo no palco. Aí eu parei a peça, né? E falei, posso ajudar em alguma coisa? Ele falou, onde é o banheiro? Eu falei, olha, tem um banheiro lá atrás, no meu camarim, e tem um banheiro lá fora. Ele falou, onde eu estou? Eu falei, o senhor está no palco. Aí ele falou, não. Eu ainda pensei, eu quero ir ao banheiro, mas não quero atrapalhar a atriz. Eu falei, não, o senhor não está me atrapalhando. E aí a gente viu que era um senhor muito frágil, eu estou contando essa história por quê? Porque a gente se sente vulnerável. Isso aqui não tem uma porta, não tem uma janela, não existe a quarta parede. Quarta parede é um conceito, Né? imaterial, que você se distancia do público, enfim, mas isso aqui qualquer pessoa pode entrar e sair, enfim. A gente se sente vulnerável, mas é justamente... Né, quando eu fiz também na virada cultural para 1.100 pessoas, num frio de 9 graus. Nossa, minha boca ficou seca de medo. Esse medo é um pouco sobre isso. O medo de se expor, o medo de mudar, o medo da transformação da gente, o medo de ser o outro, o medo de estar vulnerável diante do outro, o medo da nossa paixão, o medo da nossa transgressão, o medo da nossa alma, da nossa própria alma. Então é por isso que ele fala no texto, né? A era das crucificações, ainda estamos vivendo a era das crucificações. E a gente crucifica o outro, às vezes, muitas vezes, por medo da nossa própria alma. Então a gente aponta o dedo para o outro que está transgredindo, que está traindo, quando é você que quer trair, você que quer transgredir. Então você reprime o outro, você crucifica, né? Você tem o preconceito contra o outro, que na verdade você tem isso dentro de você, você tem o outro dentro de você, né? Sim. É um assunto muito profundo, é muito bonito, é para sempre. Eu acho que quando as pessoas falam, Clarice, já vi 30 vezes, já vi 10 vezes, já vi 2 vezes, eu falo, não fique envergonhado, eu faço há 18 anos, eu também preciso ouvir. Eu li, li algumas coisas sobre o teu trabalho, sobre a alma moral, e vi um comentário bem interessante de uma mulher que levou o marido para assistir a peça contigo. E quando terminou a peça, ele comenta que coisa estranha. Tinha uma mulher nua no palco, mas eu não enxergava. Porque a mensagem era tão poderosa e tocava tão fortemente no meu coração sobre os vários aspectos, que agora que eu percebi, tinha uma mulher nua no palco. Que poderia ser isso que me chamasse primeiro a atenção. Mas é sobre isso que você está falando. Ele também falou, eu vi uma mulher, eu diante de uma... Como é que é?
Uma mulher nua ficou nua na minha frente e eu prestei atenção em tudo que ela disse. É muito bom. Né? Como a gente vai... Mas né? posso contar Pode, um detalhe pode. muito, muito lindo do Amir Haddad? Quando eu comecei a fazer a peça, assim que a luz acendia, eu falava não há nudez na natureza, muito rapidamente. E um dia o Amir falou, Clarice, tem uma coisa errada. Você tem que dar um tempo. Dá um tempo, não sai falando quando a luz acender, não. Deixa eu ver o seu corpo. Deixa eu ver a sua nudez. Deixa eu matar minha curiosidade. Eu quero saber como você é. Isso é a curiosidade humana. Se você atropela com texto, a gente fica... Não. Aí eu falei, tá bom. Ah, tá bom. Aí eu sempre penso, pronto, viram como é? Então eu tenho uma coisa a dizer a vocês. Não há nudez na natureza. Isso que vocês estão vendo não é apenas isso que vocês estão vendo. Tem muita coisa aqui que vocês vão ver, que vocês não estão vendo materialmente agora, mas que vocês vão ver. Por isso que as pessoas esquecem que eu estou nua, porque de fato você começa a ver muito mais do que só a materialidade do corpo. Porque o corpo não é só material, ele tem a sua parte imaterial. Para mim isso sempre foi o óbvio, mas como você vai passar isso para as pessoas? Mas é sobre isso, sobre essa imaterialidade da alma, né? Que está presente no corpo, né? Tinha um médico, uma vez eu li um livro maravilhoso, como é que é? A História do Corpo, era um livro de 4 volumes. Em 1600, um médico da Prússia falou assim, o corpo não é o somatório das partes, porque o somatório das partes é mais... Como é que é? O somatório das partes é mais do que o somatório das partes. Resulta em algo maior do que o somatório das partes. Desculpa, agora eu não estou sabendo formular, que me veio, mas é isso mesmo. O corpo não é cabeça, tronco e membros, porque cabeça, tronco e membros integrados é maior do que o somatório das partes. Entendi. Sabe, quando algo está integrado, ele é maior do que as partes somadas. Entendi. Ele cria um todo incrível e maior. Acho isso a coisa mais linda do mundo, sabe? E isso é que traz a grandeza do ser humano, né? Claro! Né? Clarice, quando você fala não há nudez na natureza, você quer dizer o que exatamente? Que não há nudez na natureza. De fato, não há. Você não olha para uma árvore e fala, olha que árvore nua. Você não olha para uma onça, a onça está nua, o cachorro está nu. O Newton Bonder uma vez me explicou uma coisa muito perfeita. Ele falou assim, Clarice, quando um bebê nasce, você não fala, sabia, o filhinho da fulana nasceu nu. Como assim nasceu nu, gente? Nasceu o filho da fulana, é o recém-nascido. O bebê só está nu após o primeiro banho, quer dizer, ele nasce, vem com aquela placenta, vem com aquela natureza dele, né? Eu tive filho, dá vontade de lamber aquilo. Ele nasce, aí limpam o bebê, dão banho no bebê, colocam aquele macacãozinho. Quando ele tirar este macacãozinho, ele está nu. Porque esse ritual da tirada da placenta, do nascimento, do banho, é o ritual que coloca o ser humano dentro da cultura. Então existe nudez na cultura, mas não existe nudez na natureza. Sim. Então é exatamente isso. E essa essência, ela está presente em todos nós, até o último suspiro. Então é isso que ele está querendo dizer. E que nós preservamos. Então, apesar de eu ser uma mulher inserida na cultura, de ser mãe, de ser mulher, de ser todos os papéis que a cultura me dá, eu posso dizer, não há nudez na natureza e buscar artisticamente, como atriz, o resgate dessa essência, né, de algo que eu tento trazer para o teatro, materializando ele
sabendo que ele é imaterial, mas o teatro é esse lugar da poética que a gente tenta materializar para que o outro possa ver, nem que veja por um segundo, mas que possa ver. Esse que é o belo do teatro, né? Clarice, eu tentei, eu morei em São Paulo, apesar da Alma Imoral estar 17 anos em cartaz, eu tentei 3, 4, 5 vezes assistir e não consegui. Teve um momento que Né? era esgotado, E né, eu ia, né? tentava e tal. Então, assim, hoje, para mim é um privilégio, né? Você ter aceito trazer, né, a Alma Imoral para o Teatro Fashion Mall. E em maio nós vamos estar com um espetáculo que tem tudo a ver com a mãe, tem tudo a ver com mulher, tem tudo a ver com um universo gigante, com o homem, né? E a gente, no final, vai convidar as pessoas para vir para cá. Mas eu gostaria muito de falar sobre esse seu novo trabalho, né? Como ele surgiu, ele está no mesmo lugar que a alma, ou é um outro universo? Conta pra gente. Então, eu me desnudo. É um lindo trabalho. É um novo trabalho, A Esperança na Caixa de Chicletes Ping Pong, que eu me inspirei total nas músicas de Zé Cabaleiro. Eu escutava Zé Cabaleiro e falava, pô, essas letras, eu achava que elas tinham uma textura teatral. E é aquilo que eu estava falando, das ideias, né? Pontas de iceberg. Um dia eu vou fazer esse texto do Zé Cabaleiro no teatro. Mas são músicas, são coisas fragmentadas, Clarice. Eu vou fazer, eu sinto que eu vou fazer. É teatral. Eu nem sabia que ele era tão ligado ao teatro ainda, e eu fui devagarzinho, a vida foi nos aproximando. Primeiro eu conheci o Charlot, que é um diretor de arte que trabalhou com Zeca, que foi assistir ao Memoral, que me levou um dia a ver um sarau de poesias dentro da Casa de Poesias da Elisa Lucinda, aqui no Rio de Janeiro, em Botafogo, que os alunos da Elisa Lucinda estavam falando poesias do Zé Cabaleiro, de letras de música do Zeca. Lá eu conheci o Zé Cabaleiro, oi, não falei nada, fiquei na minha, fui embora, falei, cara, pô, ele é uma pessoa muito legal. Fiquei, aí a ideia, falei, pô, não é à toa que eu tô conhecendo, eu já aquelas coisas, né, que você vai vendo que a vida vai, como é que é, conspirando. Aí uma vez, então, eu fui convidada para fazer um projeto lindo da Livraria da Vila chamado Navegar é Preciso, que eles convidam vários artistas para navegar sobre o Rio Negro e cada artista então faz o seu trabalho no barco, fica uma semana no barco. Eu ia fazer a lista, depois eu até fiz a Alma Imoral também. Quem estava no barco a convite da livraria? Zé Cabaleiro. Aí eu falei, é hoje. Aí o Zeca foi assistir a Alma Imoral, porque cada artista também ia entrevistar um ao outro. Eu ia entrevistar o Zeca ia me entrevistar sobre a Alma Imoral, porque acho que o primeiro foi a Alma, depois é que eu voltei para fazer a lista. E aí nessa, um dia a gente estava conversando, falei, Zeca, eu acho o seu trabalho muito teatral. Você me autoriza eu começar uma pesquisa de fazer um texto a partir das suas músicas e das suas letras? Ele falou, pô, claro, mas como seria isso? Eu falei, eu não sei. E eu não sabia mesmo. Hoje eu entendo que eu não conhecia tão profundamente o Brasil, mas a partir do sucesso da Alma Imoral, eu viajei muito o Brasil. Eu fiz a Alma Imoral assim, na periferia de Teresina, no Piauí, sabe? Eu conheci o Brasil em regiões assim, e, pô, fazendo peça, trabalhando. O povo brasileiro é extraordinário e ele te dá um afeto. É muito emocionante. É muito emocionante o que você recebe desse povo. Quando eles gostam de você, eles te dão presente, eles te dão cartas de amor, eles te dão guarita na casa deles, eles querem que você saia do hotel e vá para a casa deles, eles apresentam a família toda, eles mostram a poesia, o CD que eles gravaram, pedem para você levar para Rio, para São Paulo, para ver se você consegue. Eles são artistas maravilhosos, as crianças,
o jeito que... Ai, gente, não tem fim. É muito amor que você recebe. Essa violência toda, essa coisa toda existe. É um país muito cruel. Ainda assim, é um país doce. Você recebe muito amor, muito amor. É muito impressionante. E eu acho que, de alguma maneira, eu, Clarice, como eu tenho muito amor pela música popular brasileira, na minha vida íntima, pessoal, sabe? Eu amo escutar. Eu acho que inconscientemente eu fui fazendo uma trança entre o trabalho do Zé Cabaleiro, que eu gostava muito, com esse sentimento de amor pelo país. Eu acho que eu reconhecia, isso hoje eu entendendo, eu reconhecia nas canções do Zeca um amor, um tom, uma voz, algo que fazia Shazam com esse meu sentimento e que me fazia dançar, que me comovia. Eu ouço a música do Zé Cabaleiro, me comove. Eu amo escutar, amo. Mas eu não estava entendendo direito, porque intelectualmente eu tinha que fazer uma costura, mas é sobre o que a peça? Ah, é sobre esse meu amor, é sobre essa minha emoção. Ok, mas o que você vai falar? Então eu tinha que costurar tudo isso, entendeu? Entendi. Mas eu costurei. Muito bem. Oi, não costurei? Muito bem. Eu costurei. Muito bem costurado. Eu costurei. Eu tentei, e acho que eu consegui, falar, porque eu sou de uma família, olha o que eu tive que costurar, eu sou de uma família de imigrantes poloneses, judeus poloneses. E os meus pais e os meus avós, eles se enraizaram nesse país. Eles falavam bem do Brasil. Eu, na escola judaica israelita, eu hasteava a bandeira de Israel e a bandeira do Brasil. A gente cantava hino de Israel, hino do Brasil, todo dia, com a mesma emoção. Então, assim, eu tenho são dois amores que não se separam. Então, a gente foi criado que, como judeus, a gente tinha que lutar pelo Brasil, né? Então, é muito louco, porque se nós éramos um povo perseguido, né, quando um povo marginalizado e perseguido, quando a gente chegou aqui, nós éramos os brancos privilegiados. Até todo mundo compreender isso, demorou muito, porque era uma família muito pobre, que veio sem nada, né? Meus avós moraram na Praça 11, o vovô vendia tecido de porta em porta no Meier, aí o outro foi caixeiro viajante, ficava 3 meses longe. Essa é a história dos meus avós. Aí a geração dos meus pais é que conseguiram vir para a Zona Sul e conseguiram e foram. Então eu já nasci privilegiada em Copacabana, mas eu escutei toda a luta, Então eu me identifico assim com a luta do povo brasileiro, eu tenho total noção, né, das questões. E nessa identificação foi que você conseguiu... Isso, eu fui costurando esse amor, essa comoção, E eu comecei a escrever durante o impeachment da Dilma. Então tinha uma questão ética também que eu queria trazer e que eu achava que a cultura popular brasileira, o meu sentimento ético, ele não é uma coisa assim ligada, como é que eu vou te dizer? A regra de comportamento. Eu tenho um sentimento ético e a ética, vamos dizer assim, é o refinamento da liberdade. A ética, ainda mais que virou essa coisa, né? Ele está falando o que ele pensa, ele pode falar o que ele quiser. Essas coisas todas que foram acontecendo no Brasil, eu falo, cara, nada disso. A liberdade não é isso. Nós vivemos numa sociedade e a ética, ela é o oposto da hipocrisia. Sabe, a ética é o cuidado, é um refinamento ligado à sua integridade, onde você vai falar honestamente o que você pensa,
de uma forma que você coloque as coisas com argumentações onde você não desqualifica o outro, sabe? Mas Enfim, é um negócio meio sofisticado, vamos dizer assim, para o mundo de hoje, entre aspas, né? Assim, não é sofisticado, porque o que eu digo, a cultura popular faz isso instintivamente. Essa poesia sofisticadíssima da cultura popular, que é simples, mas é simples na sua aparência, porque ali tem muita depuração, tem muita vivência, sabe? Tem muito sentimento. É muito bonito. E eu acho que eu fui tentando correr atrás disso tudo. um questionamento do teu filho te ajudou, né, a amarrar isso? Obrigada. Porque quando eu fui criando a dramaturgia, meu filho estava numa época que não compreendia a minha opção de viver no Brasil, ele sabendo que a gente teve uma oportunidade, né, de morar fora. Não morar definitivamente fora, e ele queria muito estudar fora e eu não dava muita bola para isso, sabe? Nunca foi meu sonho, meu filho estudar fora. Se ele quer, ele vai. Mas eu achar que era um dever moral meu que meu filho estudasse fora, eu nunca pensei assim. E ele me cobrou isso. Me cobrou com uma certa... Mas te cobrou como? Por que não? Por que você gosta desse país? Mas esse país não tem nada... E eu quis responder a ele, então eu já estava com essa ideia, eu falei, cara, eu vou responder ao meu filho. Porque é difícil você dizer porque ama o Brasil sem cinismo, sem hipocrisia, sem romantizar, sem inventar algum conto da carochinha, sabe? Isso aqui é um país de luta, né? Não é fácil. Você faz a alma e moral, você está por cima da carne seca. Eu entendo quando me dizem isso, mas até a página 2, sim. Mas depois eu caio no abismo de novo. Se eu não souber, a gente não tem rede de proteção. Mas você é de uma classe social? Sim. Claro, eu não vou nem discutir isso, porque a desigualdade nesse país é tremenda. Eu almoço, janto todo dia. E como diz o ator, né, o Ricardo Darín, por que você não quer ir para Hollywood? Ele falou, eu já tomo 2 banhos quentes por dia. Tudo certo. Tá tudo certo. Agora... É isso, mas a gente está sempre nessa luta, né, para colocar público nos outros trabalhos também, para, sabe, estrear sem patrocínio, para guardar de um trabalho, investir no outro. Então, é um tour de force, vamos dizer assim, né? Na verdade, eu... já tive o privilégio de assistir Esperança, e literalmente é um tratado de amor ao país. Né? Você em nenhum momento está fantasiando uma realidade que não existe, mas você conseguiu talentosamente, inteligentemente, né? A trilha sonora é comovente. Comovente. A trilha sonora do Zé Cabaleiro é comovente. Maravilhoso. É maravilhoso. Né? E o texto, você conseguiu amarrar isso de uma forma tão legal que vai crescendo, vai crescendo. Uhum. Então, na última vez que nós assistimos, uma atriz brasileira me falou, que eu comentei com você, ela saiu emocionada, ela disse, eu fiz o caminho contrário. E essa peça me tocou muito. Porque tem tanta coisa boa nesse país, tem tanta coisa linda, né? É um tratado de amor ao país. Eu particularmente, claro que a visão da atriz, do ator, do diretor, do iluminador, que é maravilhoso, né? As músicas de Zeca, do início ao fim, a voz linda que ele tem, a musicalidade, é fantástico. Realmente... E eu acho que, de fato, o trabalho dele traduz... Sim. Toda essa beleza que eu vejo no país, nesse lugar da cultura brasileira. A cultura brasileira não é um conto da carochinha. A cultura brasileira existe, ela é muito forte, ela é muito bonita. E real. E real. E ela está aí. E ela é uma coisa que nunca nos deixou na mão, né? E ela é um ponto de apoio, de sobrevivência para muitas pessoas, né? Então...
é um lado do Brasil que nunca nos deixou na mão. A música popular brasileira é a coisa mais linda desse mundo. A história do teatro brasileiro é uma história linda, de dar orgulho. As pessoas, sabe, que vieram, o legado que a gente tem do teatro brasileiro, a história do cinema brasileiro. É uma história maltratada, é uma história cheia de contradições, é uma história de rinha, de contradições internas e de disputas. Mas está aí, né? Está aí firme, forte e bonita. Olha, Clarice, eu posso te dizer o seguinte, foi um questionamento do seu filho e que você... Que já está mais apaziguado, viu? Meu filho já está amadurecendo. Mas que você conseguiu responder lindamente. Dentro de todos os sentimentos, né, para quem assiste e vier assistir aqui no teatro, é emocionante. É emocionante. É linda, né? Na verdade, quando a gente, inclusive, bateu um papo sobre esperança, para que você aceitou o nosso convite de vir reestrear aqui no Rio de Janeiro, no nosso palco, e que você me falou, eu quero te mostrar e tal. Aí a gente lendo, eu disse, meu Deus, é emocionante, lindo. Né? Todo brasileiro deveria assistir Esperança. Né? Eu acho também. Tu viu o que ele falou? Todo brasileiro devia assistir a Esperança. É lindo. Porque ela traz esperança também. É curioso esse ato da esperança, né? Porque ele pode ser uma resignação, né? Sim. E tem o que o Paulo Freire fala do esperançar, quer dizer, lutar com a esperança de que a luta em si vale a pena. Esse Brasil do devir, esse Brasil que um dia foi o Brasil do futuro, é o Brasil da igualdade social, da justiça, que um dia será isso, que um dia. Ok, essa luta vai ser por muitos anos ainda, né? Agora, algo já é. Então eu acho que eu tento dizer isso que já é, que você já pode desfrutar, que você já pode viver como brasileiro e curtir mesmo, sabe? E dizer, isso já e é todo dia, e é incrível. E me faz feliz, e me faz potente, e é. É incrível ser brasileiro. É incrível. E que chega lá fora, se é valorizado, se não é valorizado, se você se sente no terceiro mundo. Ai, gente, ok. Mas algo é. Sabe, eu queria ler para vocês uma coisa, eu estou sem meu celular aqui, que eu achei linda, que é do professor e poeta e escritor Luiz Antônio Simas, que é um professor de história. Ele postou no Instagram dele algo assim, eu vou falar com as minhas palavras, desculpa, eu queria ler. Ele falou, eu não sou um viajante, eu sou um carioca. E essa danação e esse prazer e esse orgulho de ser carioca é sério para Dedéu. É isso, eu me sinto assim, eu sou brasileira. Quando eu tive a oportunidade de ir lá fora, eu não viajo muito, mas eu já fiz o Buda em São Francisco, eu fiz Bonitinha Mas Ordinária no Teatro do Porto, eu fui conhecer Londres quando eu fui a Portugal, eu fui conhecer Paris. Eu sou assim, eu sinto essa brasilidade em mim. E eu não vejo por que eu tenho que copiar alguma coisa lá de fora. Eu não me sinto nessa obrigação. Eu vejo as peças lá de fora e falo, cara, que atores preparados, eles cantam, dançam, tocam milhares de instrumentos, dá uma certa inveja, assim. Pô, eu queria também tocar 10 instrumentos, cantar desse jeito e ainda interpretar bonito desse jeito. Eu vi uma peça em Londres que eu fiquei encantada. Todo mundo toca alguma coisa muito bem, canta muito bem. Eu queria ter essa formação, eu queria ter tido esse tempo, esse dinheiro. Eu queria, sabe, também. E olha que eu invisto, mas me falta, sabe? Eu não tenho essa formação toda. Mas
luto por isso. Então, eu continuo nas minhas aulas, eu continuo aprendendo línguas. Na Esperança eu quis, né, vou aprender acordeon, eu não parei, entendeu? Então, assim, mas eu não me sinto na obrigação de, sei lá, ter essa empáfia, assim, de primeiro mundo. Ah, não sei. Olha, gente, eu não acho que eu estou nem certa nem errada, mas eu sinto que o meu ser é brasileiro já e que isso é sério para Dedéu. Ponto. Clarice, olha, você e Zé Cabaleiro estão de parabéns. O espetáculo é lindo, ele é emocionante, a trilha sonora é incrível, o texto é maravilhoso, enfim, é um casamento perfeito, né? Que bom. E eu não teria jamais dúvidas em convidar qualquer pessoa para vir assistir. Todos que vêm ao nosso teatro, nesse momento, assistir a Esperança, sai. Quem sabe a gente não volte aqui e Não faça é? de terça a domingo. Então, a Esperança na caixa, De chicletes, ping-pong, porque esse título, porque eu, quando era criança, eu criava esperança, aquele inseto, nas caixinhas de chiclete ping-pong, aquelas de 25 unidades. Eu colocava a esperança ali, toda a caixinha forrada de folhinhas e ficava criando esperança. Então, quando eu estava escrevendo a peça, me veio essa lembrança, porque tem um momento da peça que eu falo, né, da minha infância, da minha adolescência, e eu digo que criar esperança é muito bom. Evita mal-olhado, resolve problemas sexuais e traz o futuro em 3 dias. Bem, eu quero que você gostaria que você convidasse o público para ambas as peças aqui no Teatro Fashion Mall. Você está convidadíssimo, você está convidadíssima para ver a Esperança na Caixa de Chicletes Ping-Pong aqui nesse palco maravilhoso onde nós estamos gravando esse programa do Teatro Fashion Mall. Estamos aqui a convite do Gilmar, diretor artístico do teatro. Obrigada, Gilmar. Tem uma equipe maravilhosa aqui do teatro, todo mundo ama teatro aqui, a gente se sente em casa. Então, venha assistir a Esperança. É um trabalho, como você já ouviu aqui, inspirada nas músicas de Zé Cabaleiro, supervisão de direção Amir Haddad, uma luz linda do Aurélio de Simone, um cenário maravilhoso do José Dias, direção de produção do José Maria Braga, direção de produção de José Maria Braga e, eu ia falar, figurino de Kika Lopes, direção musical de Zé Cabaleiro, técnico de som Lincoln, de som, Paulinho, o técnico de luz, Luan, e de palco Lincoln. Lincoln do palco, Arthur na administração aqui, diretor de palco, companheiraço, e Carlos Henrique na operação de som. De som. Que aqui porque o Carlos faz tudo, mas aqui tem gente também tão competente que eu falei, Carlinhos, aqui você não vai precisar fazer tudo. Venham ver, é uma peça que, sabe o que acontece na peça? A pessoa começa a aplaudir também, assim, de dançar, cantar. Em São Paulo, Teatro J. Safra, aqui também vai acontecer. Eles levantaram e dançaram comigo. A plateia se transformou numa pista de dança, foi a coisa mais incrível desse mundo. Mas dá vontade mesmo. Dá vontade de dançar. A trilha sonora é maravilhosa. Então, às quartas-feiras, às 20 horas, às 8, no Teatro Fashion Mall, em São Conrado. Mas eu gostaria também que você convidasse para a Almimoral, que nós vamos estar... Isso. Após a temporada aqui da Esperança, nós vamos fazer a Almimoral no mês de maio, aqui no Teatro Fashion Mall. Então, vocês também estão convidadíssima para ou rever, ou então vir checar se essa peça é boa mesmo. 18 anos em cartaz, vamos ver o que essa peça tem, né? Vem ver. Clarice, muito obrigado. Obrigada. Tá? A gente está... Valeu, obrigada. Tentando, né? Levar... E viva o então, teatro. Criamos esse programa para aproximar o público do que está acontecendo no teatro, conhecer um pouco dos bastidores, a visão do artista em relação à peça, os iluminadores, os técnicos, enfim, todas as pessoas envolvidas, para que as pessoas saibam, né?
o que gente, acontece. Venham ao teatro. Parece que o teatro vai ser um território a salvo da inteligência artificial. Então, nada contra nem a favor, eu acho que o mundo vai se desenvolvendo, que seja sempre usado para o bem. Só desejo isso, que não seja usado para o mal, essa tecnologia toda, e que essa tecnologia esteja a serviço dessa arte presencial tão bonita, tão antiga, que vem lá anterior ao teatro grego, vem dos rituais agrícolas, vem dos rituais dos homens da caverna, vem dos rituais indígenas aqui do Brasil. O teatro é um ritual presencial, venha participar dele. Viver a experiência do teatro, ela é milenar. Isso. E com você, Clarice, ninguém está em cartaz. Há quase 18 anos, por acaso. Venham viver essa experiência. Obrigada. Obrigado. Obrigada, gente. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores.